glorificado para todo sempre. El Shaddai, Yeshua, Hamashia, aleluia. Nosso Deus que é maravilhoso, glorioso, Deus é onisciente, Ele vê e sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está aqui, mas também está aí onde que você está assistindo agora. Você que vai ouvir essa pregação, Deus está presente. Apesar de Satanás ter tomado conta desse mundo, nós somos de Deus. Por isso estamos aqui. Amém? Aleluia, glória a Deus. João 15, versículo 16. Aleluia. Amém? Amém, glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Glória a Deus, pode ser. Cristo Jesus, Ele escolheu alguns para que andassem com Ele. E Ele escolheu os apóstolos, 12 apóstolos. E por onde Ele andava, os apóstolos o seguiam e a multidão também o seguia. As pessoas descobriram que Jesus poderia curá-las, que Jesus podia salvá-las e libertá-las. É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que é somente Jesus que vai nos curar, é só Jesus que vai nos salvar e nos libertar do pecado. E nessa ocasião, Jesus falou sobre a videira, que aqueles que estão ligados à videira, que é Cristo Jesus, nós somos seus ramos, estamos ligados a Ele. E nós que estamos ligados a Cristo, nós daremos frutos. Aquele que separar da videira, aquele que não quiser ficar junto à videira, que é vida, ela vai morrer. Nós que ficamos separados de Cristo Jesus, nós vamos morrendo aos poucos, porque nós temos Cristo Jesus como nossa vida, nós precisamos dele, ele é a fonte de água viva que nós precisamos para sobreviver nesse mundo. Esse mundo é caído, esse mundo jaz no maligno, infelizmente, ele está perdido. Só que nós que conhecemos Jesus, nós já conhecemos a palavra, nós não podemos nos separar de Cristo. Nós temos que estar unidos aqui. Graças a Deus. Por isso estamos aqui unidos. Amém. Porque Cristo quer que estejamos unidos a Ele. Nós temos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Amém. Não há outro Deus. Verdade. Não existe a pessoa querer fazer pedido para um outro Deus e querer que Ele te atenda. Porque o outro Deus pertence a Satanás. E nós que somos de Cristo Jesus, alguns aqui já aceitaram a Cristo e foi batizado. Recebeu Jesus
E o Espírito Santo de Deus quando desceu as águas. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Graças a Deus. E aí Jesus, ele disse que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ela vai ser podada. De vez em quando vamos ter algumas tribulações, algumas dores, algumas desavenças. Mas não é para que a gente se separe de Cristo, é para que a gente continue firme ali, junto com Ele. Porque se cortar e depois ela não crescer, não der fruto, essa vai ser lançada no fogo. Porque se ela não está dando fruto, não está dando nada, para que serve? Então uma pessoa ela quer ter alguma coisa ali para comer. Por exemplo, você vai plantar um pé de quiabo. Você vai lá, tem a mudinha, planta, aí você vai ter que cuidar. Colocar esterco, colocar água. Se você não cuida, ela morre. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar cuidando ali? Se ela já morreu, vai jogar fora. Assim somos nós temos que ter o nosso alimento espiritual todos os dias, que é Cristo Jesus. Amém. Sem Ele, nós morremos aos poucos. Nós vamos morrendo, definhando, até uma hora que não dá mais. E aí Cristo, Ele disse aos discípulos: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Deus que escolhe nós. Deus nos escolheu, Deus escolheu cada um que está aqui. Deus quis que você nascesse. Ele já sabia que você iria existir, antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Deus te escolheu. Deus escolhe cada um de nós. E Ele quer que nós fiquemos unidos à videira que é Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos de Deus. Mas quem quer permanecer? Quem quer ficar? Muitos não querem. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Às vezes a pessoa é chamada, só que se ela não permanecer firme com Deus, não ouvir a palavra, não estudar a palavra, não ouvir a voz de Deus, não vir à igreja, ela se afasta. Ela se afasta, vai se afastando, aí vai morrendo aquilo que ela tinha vivo dentro dela, morre. Se uma planta que precisa de água morre, imagine nós, seres humanos. Nós precisamos de Cristo Jesus em nossa vida. Não existe outro meio a não ser Cristo Jesus que nós temos que ter como rocha. É Cristo que é a nossa rocha. Cristo que é a nossa fortaleza. É nele que temos que estar firmes. Então Ele nos escolheu. E nós decidimos se nós queremos continuar firmes com Cristo ou não. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Quando Saul foi rei, o povo escolheu Saul como rei. Só que ele quis fazer do jeito dele. E aí Deus retirou o Espírito Santo que estava sobre ele. E aí ele falou para Samuel, o profeta Samuel, que dissesse para Saul que Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração. Então, Deus, Ele escolhe. Só que a pessoa, ela vai ter que decidir se ela vai querer continuar firme na obediência do que Deus fala ou não. Se nós obedecermos, nós estivermos
firmes, com fé em Cristo Jesus, Deus ficará conosco. Deus não nos abandona, Ele não nos deixa só, porque Ele sabe que nós somos falhos, somos humanos, que somos fracos, mas é Cristo que nos faz fortes. Sem Cristo não somos nada, não conseguiremos fazer nada por nós mesmos, não conseguiremos. E foi então que Deus escolheu. Ele te chamou antes mesmo que você tivesse nascido. Lá no seu ventre Deus te escolheu. Assim como Deus escolheu Moisés. Moisés era para ter sido morto. Porque na época que Moisés nasceu, foram mortos vários meninos. E a mãe de Moisés resolveu escondê-lo. E aí foi quando colocou no cestinho e lançou lá no rio, que uma outra pessoa lá do irmã do faraó que criou Moisés ali. Só que era um propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Coisa linda. Aleluia. Deus tem um propósito para fazer na sua vida. Se Ele te escolheu, é por um propósito. Não é à toa que você está aqui. É um propósito que Deus tem. Tem coisas lindas, maravilhosas para fazer na sua vida. E aí quando Moisés foi criado naquele palácio, na riqueza, com todo o luxo, ele descobriu que ele não era dali. Ele descobriu as origens dele, que ele era hebreu, que ele era daquele mesmo povo que estava sendo ali cativo, como escravo. Então o que ele fez? Ele abandonou tudo aquilo ali, ele abandonou a riqueza, o luxo, para viver no meio daquele povo, dos escravos. Muitas vezes temos que abandonar o que é do mundo para a gente poder se dedicar totalmente a Deus. Tem gente que vai pensar assim, nossa, mas que coragem você tem de fazer isso, vai abandonar, mas para quê? Nossa, você está doida? Sim, nós temos que fazer uma escolha. Não podemos ficar em cima do mundo. Não podemos servir a dois deuses, a Baal e a Deus. O nosso único Deus que nós temos é esse que nós temos que servir, o Deus de Israel, Deus de Jacó. A Cristo Jesus é esse que nós temos que servir. E aí quando Moisés saiu dali e foi embora, já tinha 40 anos, depois ele foi lá para o deserto, ali ele constituiu família. Foi quando Deus chamou ele lá do monte, para que ele libertasse aquele povo que estava cativo ali. Aí ele falou, mas quem sou eu para que vá lá e liberte esse povo? Só que Deus falou para ele, você vai, é eu que vou te usar para que você faça isso. Nós sozinhos não vamos fazer nada. Deus vai apenas te usar para fazer uma obra, mas para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado. E aí, porque Jesus dizia, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Para nós sermos discípulos de Cristo Jesus, nós temos que dar frutos. Nós temos que ajudar as pessoas, temos que levar o Evangelho às pessoas. Nós temos que servir em nome de Jesus. Fazer a obra para Cristo Jesus. Cristo escolheu os discípulos para que fizesse isso por Ele também. Ele instruiu os discípulos para que fizesse isso. E aí Ele escolheu a cada um de nós. Ele nomeou, Ele deu um nome a cada um. Ele nos chama pelo nosso nome. Nós somos conhecidos lá no céu. Igual quando Daniel estava fazendo a oração, ficou 21 dias orando. Só que Satanás foi ali
prejudicou, não deixou que a oração subisse aos céus. Foi quando o anjo veio ali e apareceu para Daniel e disse: as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. As nossas orações são ouvidas sim. Às vezes as pessoas oram, ali só um pouquinho, aí vê que não consegue mais o que quer, desanima, não ora mais, para. Nós temos que continuar orando. Temos que estar em fervente oração, em constante oração. Sempre. Foi quando Jesus fez isso, ele escolheu seus discípulos. E ele disse para que eles fossem e dessem frutos. Que frutos que você está dando? O que você está fazendo para a obra de Deus, para glorificar a Deus? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas aí eu não tenho nada, não sei nada. Sabe? Sempre tem alguma coisa que você sabe. Quando Dorcas morreu, as mulheres que a conheciam já foram correndo chamar Pedro para que fosse lá, visse que ela estava doente, depois acabou morrendo. Essas mulheres, elas eram agradecidas pelo que Dorcas fazia, porque ela era uma costureira. Então ela sempre ajudava as pessoas. Foi quando Pedro ressuscitou Dorcas. Nós precisamos reavivar a nossa fé. Precisamos ressuscitar muitas vezes que está morto dentro de nós, que é a nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus. Tem gente que está morto para a obra de Deus. Tem gente que só vai na igreja, só fica esquentando o banco, não faz nada, não glorifica a Deus, não dá frutos. Nós precisamos ser mais solícitos, ser mais amáveis com o próximo. E ajudar principalmente na obra de Deus, que é o que Deus quer que nós façamos. Cristo disse que era para ir, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós temos que fazer o bem, mas que esse bem permaneça. Porque as pessoas, elas desanimam fácil. Elas começam a fazer uma coisa, aí elas veem que não, parece que ela está fazendo à toa, ela pensa que não está valendo nada e desiste. Não podemos desistir das coisas de Deus, da obra de Deus, do que Deus deu para você fazer. Não desista. Continue firme. Não olhe para trás. Tem que seguir avante ali. Porque o fruto que nós temos é o fruto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo, ele tem que criar em nós a vontade, o ânimo em querer servir a Deus, em dar frutos para a sua obra. A obra de Cristo é penosa, não é fácil. Teremos críticas, vai ter muitos que não vão acreditar. Tem gente que zomba da palavra de Deus, zomba do que a gente fala. Só que Deus vê e sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração. Só que Ele também conhece o coração daquele que está zombando. Porque com Deus não se brinca. Com a palavra de Deus, com a obra de Deus, não se zomba. Temos que levar mais a sério as coisas de Deus. Maranata, hora vem Jesus. Nós estamos tendo sinais. Deus manda sinais do fim do mundo. Está tendo guerras. A natureza está totalmente gemendo. A natureza está gemendo, pedindo socorro. Nós estamos gemendo.
nós precisamos do socorro de Deus. É só Deus que pode nos socorrer. Não há outro meio que não seja por Deus, por Cristo Jesus. Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu único Filho para que morresse por nós naquela cruz. Não foi à toa que Jesus sofreu naquela cruz, padeceu. Foi pelos nossos pecados. Nós não merecíamos tanto amor. Deus nos ama. Ele quer nos resgatar. Tem muitos que estão caídos, estão no fundo do poço, não tem mais o que fazer, estão desesperados. A nossa única saída é Cristo Jesus, não há outra saída. É só Deus que pode nos dar o que nós precisamos. E Cristo, Ele disse para que a gente fosse e desse fruto, mas que esse fruto permanecesse. Porque a gente precisa perseverar, não pode desistir fácil, tem que continuar. A luta vai ser acirrada. Mas nós cremos que a luta não é na carne e no sangue, mas é do Espírito, contra as potestades celestiais, nos lugares celestiais que nós não vemos. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não sabe que aquilo ali é espiritual. Então nós temos que estar firmes com Deus, unidos em Cristo Jesus aqui. A videira está aqui nesse altar. Nós temos que estar unidos a essa videira, não podemos nos desgarrar em nenhum momento. Às vezes ela quebra, mas ela começa a dar broto, ela frutifica, ela cresce, ela fica viçosa, porque ela está junto a Cristo Jesus. Mas quando esse ramo quebra e não procura ficar junto da videira, nós somos os ramos. Quando nós nos afastamos de Cristo Jesus, nós vamos nos enfraquecendo. A gente vai enfraquecendo, chega uma hora que a pessoa desiste e não volta mais, infelizmente. Muitos recebem a bênção, mas depois não agradecem o que recebeu. Muitas vezes somos ingratos com Deus. Muitas vezes Deus nos ouve. Nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós fazemos a vontade de Deus, muitas vezes pedimos algumas coisas e não somos recebidos. Mas precisamos ver, é da vontade de Deus que seja aquilo que você quer? Se não for, tem que parar. Porque Deus quer coisa muito melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vê e sabe de tudo. Sabe o que você passou no passado, sabe o que está acontecendo agora, mas também sabe o que vai acontecer lá no futuro. Por isso que não podemos nos desgarrar. Muitas vezes nós somos a ovelha do seu aprisco, o aprisco de Cristo Jesus. Jesus é o nosso pastor. A ovelhinha que muitas vezes está ferida, Ele vai lá, acolhe, carrega, Ele cura, Ele cuida, porque Ele quer que você fique junto ali. Muitas vezes essas ovelhinhas são rebeldes, não ouvem o que o pastor está dizendo, o que Jesus tem a dizer. Nós temos que ficar unidos ali, não podemos nos desgarrar, porque Satanás está ali à espreita, rondando a quem possa tragar. Ele vê uma oportunidade, ele traga mesmo. Ele faz com que a pessoa se desvie. Se ela já estiver longe dos atos do Senhor, se ela estiver longe da videira, ela é uma presa fácil para Satanás, porque ela não está unida ali à videira, ela não está unida a Cristo Jesus.
E nós, como escolhidos de Cristo, aqueles que são escolhidos são os que aceitaram a Jesus, os que são batizados. Esses são os escolhidos. Aquele que ainda não aceitou Jesus, ainda dá tempo de poder aceitar Jesus, de ser liberto das garras de Satanás. Se nós que somos de Cristo somos tentados por Satanás, imagine quem não é, quem não aceitou Cristo ainda. Esse é realmente uma presa fácil para ele. Então nós estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus, cientes de que nós vamos dar frutos de amor, bondade, de esperança para as pessoas. Tem muitos aí que estão desanimados, não sabem mais o que fazer. Então você pode chegar a essa pessoa e falar de Cristo para ela, do que Cristo pode fazer na vida dela. Nós sabemos que tudo quanto pedires em meu nome, é o que Cristo disse, Ele dará. Ele vai dar para aqueles que forem fiéis, obedientes a Cristo Jesus, que estiverem firmes ali, obedecer seus mandamentos, aquele que engrandece o nome do Senhor, daquele que é fiel. Temos que ser fiéis a Cristo Jesus. Deus é fiel, nós temos que ser fiéis a Ele também. E foi o que Cristo disse, que tudo, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Nós pedimos, graças a Deus, estamos num grupo de oração que nós temos pedido, clamado, nós oramos. E Deus tem concedido os nossos pedidos. Deus está salvando muitas pessoas, está curando muitas pessoas. Deus tem eliminado doenças que muitas vezes o médico chega e fala: você está doente, está com câncer. Só que com a oração que nós fazemos, Deus vai lá, cura, liberta e elimina aquela doença. Graças a Deus, em nome de Jesus, que nós estamos fazendo isso, e Deus está nos ajudando. Deus está ouvindo. Deus ouve, é isso que Ele quer. Jesus, Ele se retirava para orar e ficava conversando com o Pai. Nós também temos que fazer isso, nos retirar e orar a Deus, fechar a porta do nosso quarto muitas vezes e falarmos com Deus, orar. Deus nos ouve. Muitas vezes não sabemos o que pedir, como orar, mas Deus conhece os nossos corações, até mesmo com gemidos inexprimidos. Quantas vezes eu orei a Deus, eu pedi, eu clamei, mas eu não conseguia orar, eu apenas chorava, eu chorava. Só que Deus, que entende os nossos corações, Ele sabe o que nós queremos, sabe do que nós estamos precisando. Ele ouve, Deus ouve, Jesus ouve, Ele nos entende. Jesus é o nosso amigo mais próximo que nós podemos ter. É a Ele que nós devemos confessar nossos pecados, conversar. É a Ele que nós temos que glorificar todo o tempo, todo lugar. Nós podemos orar de várias formas, vários lugares, em todo o tempo e lugar. Deus espera isso de nós. Deus quer que você ore por todos que precisam, porque Deus está ao seu lado e sempre estará. Quando você precisar, é só procurar por Ele. Deus te ouve sim, Ele ouve. Então nós que estamos à
ali firmes com Deus, estamos firmes na videira. Deus, que é o nosso Pai amado, nosso Pai amoroso, Deus, na beleza de sua santidade, Ele nos ouve e vai conceder aquilo que nós estamos precisando. Deus tem realizado tantos milagres na minha vida, na vida da minha família, dos meus entes queridos. Muitas vezes Deus faz um milagre na vida do seu filho, da sua família, por sua causa, porque você é firme com Deus, você está firme com Deus, você é fiel. Aí por sua causa Deus abençoa a sua família é abençoada. José, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, por causa de inveja, ele foi vendido, ficou como escravo lá no Egito, ele trabalhou na casa de Potifar, e por causa de José, Potifar era próspero. Pela fidelidade que José tinha com Deus, Deus fez prosperar a casa de Potifar. Se nós formos fiéis a Deus em tudo, fiéis no dízimo, fiéis nas ofertas, fiéis ali na congregação com os irmãos, nas orações, Deus vai te fazer prosperar. É assim que Deus prospera os seus filhos. Quando você é fiel a Ele, quando você está firme com Deus, você faz de tudo para estar na casa de Deus. Deus sabe quando não precisa. Se for uma coisa, Deus, que não tem jeito, que não dá, Deus sabe, Deus conhece. Mas se a pessoa pode, ela deve estar na casa de Deus, ela tem que vir. Porque é aqui que nós nos unimos em oração, é aqui que nós temos comunicação com Deus. Deus está aqui. Deus já estava aqui quando nós chegamos. Mas a hora que você sai, você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Você tem que sair melhor, você não pode sair pior. Se você vier aqui para receber a graça de Deus, graça é o bem não merecido, mas mesmo assim Deus nos dá, Ele te dá graça, chuvas de graça, chuvas de bênçãos, Ele derrama sobre nós. E aí quando nós oramos a Deus, Deus que é Pai, Ele ouve lá dos céus, do seu trono, e nos concede aquilo que nós precisamos. É isso que nós ganhamos em sermos fiéis a Deus. É isso. Tem gente que acha assim: eu quero uma coisa, vou pedir para Deus, aí Deus não dá. Tem gente que até desiste, para de ir na igreja porque Deus não deu aquilo que a pessoa quer. Então a pessoa pensa: Deus, Ele tem que fazer tudo o que eu quero. Ele tem que adorar Deus, Ele tem que estar ali, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Temos que amar a Deus pelo que Ele é. E aguardamos a vida eterna. Isso que é o principal. Nós pedimos. Se for da vontade de Deus, amém. Se não for, amém também. Nós temos que continuar firmes ali. Não podemos desistir. E às vezes o que você está pedindo, Deus não vai dar aquilo. Por quê? Porque Ele tem coisa melhor. Ele sabe o que é melhor para você. E nós, que somos obedientes, nós recebemos a bênção. Por quê? Porque a obediência traz a bênção. Amém. Você quer ser abençoado? Glória. Seja obediente. Amém. Seja obediente a Deus. Seja fiel a Deus. Somente a Deus. É a Ele que nós temos que ser fiéis. Ao pastor também, principalmente. A pastora leu, ela leu hoje. Temos que ser submissos aos nossos pastores. Ele está ali para nos orientar, porque Ele é enviado de Deus. Deus que usa os pastores para nos falar muitas coisas. Então nós temos que receber o que Deus falou através deles.
Então nós devemos obediência aos nossos pastores, porque eles são representantes de Deus aqui na terra, são os escolhidos de Deus. Eles foram ordenados por Deus e escolhidos por Deus. Primeiro escolhido, depois ordenado por Deus. Porque nós sabemos que tem muitos lobos por aí. Muitos que prometem um monte de coisa, começam a fazer um monte de oba-oba aí, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aqui nós estamos pregando o que está realmente escrito na palavra de Deus e nós explicamos o que Deus quer que fale. Nada fora aqui. Nada de diferente, de coisa assim absurda. É isso que eu estou fazendo aqui. Ouvindo a palavra de Deus, mas também aprendendo. Porque a hora que eu falo, eu também estou aprendendo. Deus usa os seus filhos, Ele usa os seus servos, os pastores, missionários, Ele usa. Mas é tudo para a honra e glória de Jesus. Honra e glória de Deus. Não é nada da glória dele, não. Que não somos nada. Somos apenas servos. Jesus nos chamou de amigos. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém da sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus está te chamando de amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Continue firme ali. Se você quer ser amigo de Jesus, Ele te chama de amigo. Ele te escolheu. Porque não há amor maior do que esse, do que um amigo dar a sua vida por você. Jesus, o seu amigo, Ele deu a vida lá, ficou lá naquela cruz, Ele sofreu por você, por amor a você. Foi por isso que ele veio aqui a esse mundo. Jesus, o nosso amigo, Ele quer que nós amemos uns aos outros. Vê o que a outra pessoa está precisando. Às vezes não é nem de dinheiro que a pessoa está precisando, é um ombro para que a pessoa possa conversar. O verdadeiro amigo é Cristo Jesus, só que Jesus também envia pessoas para que possa ajudar aquelas. Porque quando nós sabemos que alguém está doente, o que nós vamos ter que fazer? Orar por aquela pessoa. Se eu estiver doente, eu vou lá naquele grupo, eu peço para os pastores que orem por mim, pela minha família. E Deus, que é poderoso, Ele vai ouvir as nossas orações e vai curar aquela pessoa, vai salvar, vai libertar. É só Deus que pode fazer isso, é só Deus que pode dar essa cura que nós precisamos. Não existe outro Deus. Porque quando Jesus morreu lá naquela cruz, antes da sua morte, havia um sacerdote que ia lá no templo, nos atos, orar pelo povo. Só que quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou, separou, não existe mais o sacerdote que faz aquela oração por nós, porque nós já temos o próprio Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote. Cristo é o sacerdote. É a Ele que nós temos que orar. Sem intercessão, sem intermédio de ninguém. O Espírito Santo que é o nosso intermediário. O Espírito Santo de Deus. Deus que é o nosso intermediário. Nós podemos falar diretamente para Jesus. Não precisa ter outros no meio. Não existem outros deuses. É a Ele que nós temos que pedir. Que nós temos que honrar. E aí nós
frutificando, nós vamos seguir no propósito. Porque quando nós temos um propósito para fazer e Deus quer que faça, nós temos que fazer, não podemos fugir. Deus escolheu, Deus te nomeou. Vá lá e faça. Jesus disse, quando subiu aos céus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Foi o próprio Cristo que falou, está na Bíblia, ninguém inventou. É o próprio Jesus que falou. Você quer ser salvo ou quer ser condenado? Quer ser salvo? Fique firme com Deus. Aceite Jesus. Se não aceitou, aceite Jesus. Seja batizado. Aí você será salvo. Agora, eu aceito Jesus. Tá, eu aceitei. Aí eu vou lá na igreja, eu oro. Tá, mas é batizado? Não. Então não será salvo. Tem que ser batizado. Se não for batizado, não aceitou Cristo Jesus completamente ali. Porque o próprio Jesus chegou para João Batista e disse que queria ser batizado. João Batista disse: eu não sou digno, eu que tenho que ser batizado por ti. Só que Jesus disse: não, me batize. Aí Jesus foi batizado. O Espírito Santo de Deus também estava sobre Cristo Jesus. Nós também temos que fazer a mesma coisa, temos que ser imitadores de Cristo. O que Deus fazia? O que Jesus fazia? Ele fazia o bem. Ele curava, salvava, libertava. Agora o que ele fez? Deixou para que nós fizéssemos isso em nome de Jesus. Deus deixou Jesus. E essa autoridade está conosco em curar, salvar, libertar em nome de Jesus. Se nós permanecermos firmes, termos fruto, nós vamos fazer o que Deus quer. Nós vamos fazer o que Cristo pediu. E aí Ele vai salvar aquela pessoa, Ele vai curar, Ele vai libertar, como Ele já fez com a minha família. E vai continuar fazendo, porque o que Ele fez tem coisa que nem deve estar aqui na Bíblia. Com certeza Ele fez muito mais. E mesmo que depois que Ele ressuscitou, Ele morreu, só que Ele ressuscitou e está vivo. E Ele está no meio de nós. Ele continua realizando milagres através de nós que confiamos nele, que temos fé nele. Então nós temos que ir frutificar, produzir frutos. E para obter a resposta das nossas orações, nós temos que estar unidos à videira que é Cristo Jesus. Se nós não estivermos unidos a Cristo e não orarmos, não dermos fruto, nós não receberemos a bênção. Então tem gente que fala assim: nossa, parece que nada dá certo na minha vida, não estou sendo próspero. Você está sendo fiel a Deus. Tem que ser fiel mesmo, fiel em tudo. Porque às vezes a pessoa, ela tem que fazer, Deus testa, gente. Deus testa, Ele quer ver se você realmente é fiel. Nós sabemos que aquela viúva que foi dar suas 2 moedas, foi a última que ela deu, ela não tinha mais nada. Então Cristo recebeu aquilo, falou que aquilo sim era uma oferta verdadeira, porque era a única coisa que ela tinha. Às vezes a pessoa tem, mas não quer dar, não quer ofertar, porque ela acha que vai fazer falta. Mas o que é de Deus nós temos que devolver a Deus. Mas nós sabemos que Deus sabe a condição de cada um. E Deus conhece o coração de cada um. Ele sonda os nossos corações. E Ele vai ver realmente o que você está fazendo e o que você não está. Se é para a honra e glória de Jesus ou se é para a honra e glória sua mesmo. Então aí a pessoa precisa pensar, analisar e colocar em prática mesmo. Para que você vá, dê frutos e permaneça fiel a Cristo.
fiel a Deus. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Fiquemos em pé.